Na semana passada, mais uma vez eu fui lá na serraria, no loteamento Boa Vista, que vocês conhecem, que é no final da Avenida das Torres, do lado esquerdo de quem está indo para Biguaçu. E aquele loteamento é um loteamento que enfrenta alguns problemas em relação à infraestrutura. Nós temos a falta constante de água, porque as casas não são regularizadas. E daí, como não são regularizadas, a Casan não faz ampliação de rede, porque para a Casan fazer ampliação de rede tem que fazer a regularização. E isso é uma pauta que a gente tem cobrado bastante da Prefeitura Municipal, porque a gente está falando de casas com 25 anos, com 30 anos, pessoas que já moram ali há tanto tempo e que precisam ter as suas casas regularizadas com escritura pública, para que a gente tenha essa ampliação de rede. E uma outra questão, ali do Boa Vista, do José Nitro, é que hoje a gente não tem espaços, área de lazer, porque a área de lazer que nós tínhamos ali agora está sendo construído o CI e o SEM, a escola e a creche do José Nitro, e que é necessário. E ali na frente, quando ficar pronto, vai ter uma quadra, até para aqueles projetos que aconteciam ali, que envolviam o Morar Bem, o José Nitro, o Boa Vista, voltem a acontecer. Mas onde nós tínhamos a escola do José Nitro ali em cima, que foi derrubada no governo passado, porque teve problema estrutural, ali a prefeitura iniciou ano passado a construção de uma quadra. E eu acompanhei bem. Eu fui lá em junho ou julho de 2024, onde a gente já pedia para que terminassem aquele espaço, porque é um espaço de lazer para os jovens, para as crianças, para poderem brincar, tendo em vista que não tem nada ali perto. Voltei em novembro, tinham dado uma melhorada, porque jogaram areia, botaram os meios fios, colocaram 2 traves, mas não terminaram. E eu voltei agora, semana passada, nós estamos em abril, e está do mesmo jeito. Então a prefeitura, ano passado era ano de eleição, esse ano é ano de eleição. E o governo foi reeleito, então tem que terminar. E eu fui lá semana passada e está do mesmo jeito que ano passado. E volto a frisar, o Boa Vista é lá no morro. Tem a quadra onde ficava a escola. Hoje, vereador Romeu, qualquer bola que a gurizada chuta, que não vai no gol, vai lá embaixo, nas casas, eles têm que sair, têm que ir lá pegar, pode acertar uma pessoa. Um morador que mora acima da quadra me disse que de vez em quando a bola acaba batendo no fio, o fio ele balança, um toca no outro, dá um curto, desarma o disjuntor ali embaixo, eles ficam sem luz. Então, o que eu quero pedir, e são várias regiões que a gente precisa desse aporte do poder público, de que a prefeitura olhe lá aquele loteamento, que é um loteamento já bastante antigo, e dê esse espaço de lazer que friso, é o único que eles têm. O único. Porque para eles conseguirem um outro espaço de lazer, só se eles forem lá no lado do ginásio do Zanelato, ou descerem até lá no Morar Bem, numa pracinha bem pequenininha, que tem uma quadrinha bastante pequenininha também, que também tem que ter manutenções periódicas. Então, a prefeitura precisa dar atenção, e esse compromisso é obrigação. Porque ano passado iniciaram, anunciaram, ganharam o voto e agora tem que terminar. A gente está falando de 10 meses. Há 10 meses que a gente pede, então que não passe mais nenhum e que isso seja terminado. Quero também frisar mais uma vez o chamamento dos concursos públicos. Em primeiro, eu quero falar do concurso da educação, porque o concurso da educação, que foi prorrogado, ele veio-se em novembro. E a gente está precisando de muitos profissionais. A Prefeitura já respondeu um ajuste de conduta junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, porque chegou no momento que tinha praticamente o mesmo número de ACT com o número de servidor efetivo, e não pode. O Tribunal de Contas não permite, o Ministério Público recomenda que isso não aconteça. Já está voltando a acontecer. E nós temos um concurso aberto. Então a Prefeitura precisa fazer o chamamento. Se vai encerrar em novembro, tem que chamar antes de novembro. E daí pode-se criar um mecanismo para que chamem antes de novembro, mesmo que esses que vão ser chamados, essas professoras, comecem a trabalhar no próximo ano letivo. Até porque essas professoras automaticamente sendo chamadas, vereador Vini, aqueles ACTs que vão, aqueles cargos de ACTs que
precisam ser feitos a prova do começo do ano que vem, automaticamente vai modificar a numeração da quantidade que eles vão ter que chamar, porque tu vai efetivar. Até porque tem professoras que estão se aposentando e para ocupar esse cargo tem que ser efetivo. E outras questões que a legislação diz que tem que ser efetivo. A gente já entrou com uma denúncia no Tribunal de Contas, está em análise, a gente espera que o Tribunal de Contas termine o quanto antes e cobre da Secretaria de Educação e da Prefeitura para que faça o chamamento. Porque, volto a frisar, o chamamento do efetivo é para ocupar os cargos temporários. Porque se tem temporário é porque está faltando profissional para trabalhar. E quando a gente fala da questão salarial, basicamente dá no mesmo a questão do impacto financeiro. Lá na frente, vai aumentar um pouquinho mais, sim, porque são profissionais que vão estar efetivos. Mas o município, ele também, todos os anos, ele vai aumentar o seu orçamento, a sua receita. Então, é uma coisa que se equilibra e que a população precisa de mais servidores para a educação. Então, faça esse chamamento público, porque termina, volto a frisar, o prazo em novembro. E também o chamamento público da Secretaria de Assistência Social, que a gente já está cobrando, junto com o vereador Caê, desde o começo do ano. É um concurso que está aberto também, são serviços essenciais que estão faltando profissionais, tanto assistentes sociais quanto psicólogos, e que está aberto, e que é uma promessa do ano passado, e que já anunciaram que iriam chamar, e que não chamaram ainda. Então, inclusive a gente protocolou um requerimento pedindo algumas informações, até para comprovar a importância de fazer o chamamento das pessoas que passaram no concurso para a Secretaria de Assistência Social. Então, é fundamental. Eu quero emendar também, inclusive hoje nós tivemos uma pauta com o prefeito, o vereador Caí também estava junto, de que alguns postos de saúde, conforme o anunciado ano passado, precisam da ampliação estrutural para poder fazer ampliação de equipes. E o posto do Luar, o posto de Areias, o posto da Procasa, o posto do Sertão, o posto do Ipiranga, são vários postos que precisam ampliação estrutural, porque hoje tem 2 equipes, e se quiser botar mais uma equipe, não é possível porque a estrutura não comporta. Então, a receita de 2025 também tem que estar sendo vinculada para essa questão em si. Ano passado, terceirizaram, agora estão recolhendo alguns postos em relação à terceirização dos horários estendidos, mas os postos, a estruturação física ficou para trás e o aumento das equipes de servidores efetivos também ficou para trás. E, por fim, como um cristão, quero lamentar profundamente a morte do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele trouxe para a humanidade tudo aquilo que Jesus Cristo defendia, que é essa questão de olhar para as pessoas que mais precisam, para os excluídos, fez com que a Igreja Católica abrisse as suas portas e fosse em busca do diálogo com seus fiéis fora dos muros da igreja. Então, lamento profundamente porque ele foi um Papa que estava além do seu tempo. E ele sempre defendia essa questão de que aqueles que estão excluídos precisam ser incluídos. E eu lamento profundamente também algumas discussões que acabaram se tornando em razão da morte do Papa Francisco, como se o Papa estivesse ali por ser um ser político de direita ou de esquerda, ou porque ele fosse, como se ele fosse um comunista, ou como se ele fosse um liberal, e as pessoas acabam confundindo tudo isso, porque o que ele queria era simplesmente plantar o amor na cabeça e no coração da humanidade, combatendo as guerras, combatendo a destruição do meio ambiente. Então a gente lamenta profundamente, eu acho que todos os cristãos do mundo estão de luto e esperamos que o próximo Papa que venha a ser Papa da Igreja Católica, Papa que representa os cristãos, só mais uns segundinhos, presidente, que ele também continue nessa toada para que a gente sempre lembre daqueles que são os excluídos, porque os excluídos, sempre que foram esquecidos, ficavam à margem da humanidade e a gente precisa cada vez mais de humanismo. Obrigado, presidente.